Ora, então, muito boa tarde, meus caros amigos e seguidores do canal. Hoje estamos na Boncar, Motorrad, representante da BMW em Coimbra, e vamos falar aqui com o grande Pedro Batista. Olá Pedro, boa tarde. Boa então, tarde, que moto é que hoje boa tens tarde, para apresentar? Aqui ao a nova G310 GS. Desculpe, R. A R. GS está ali. Temos as duas, podemos Exatamente. apresentar as duas se fosse o caso. Mas vamos dedicar-nos mais hoje à R, até porque vou-te convidar para fazer um test ride na moto. Ela está substancialmente diferente da anterior, embora pareça a mesma. As cores estão obviamente muito mais agradáveis, na minha opinião, mas é discutível, eu reconheço. Temos a preta também ao lado e temos esta cinzenta. Mas a moto tem melhorias substanciais. É uma moto que tem poucas alterações anunciadas, mas de facto quando andamos nela sentimos uma moto substancialmente diferente, como eu disse. Portanto, vamos começar por pequenas coisas. Se já tínhamos, na altura que falámos a última vez, se já tínhamos aqui um motor e uma disposição do escape e tudo isto bastante diferente do que é habitual, nomeadamente o escape a sair para trás, portanto no sentido contrário do que é habitual, e o cilindro inclinado para trás. Parece pouca coisa, mas isto significa uma redução de espaço e de peso à frente e consegue-se chegar o motor muito mais para a frente. Pode parecer insignificante, mais uma vez, mas não. Portanto, o braço oscilante acaba por ser conseguido um espaço maior e isso faz com que a moto saltite menos, pareça uma moto mais suave, mais agradável de conduzir. Se a outra já era a anterior, esta cresceu ainda um pouquinho mais, ainda conseguiram reduzir mais e faz toda a diferença, mantendo a mesma distância entre eixos. O que nos torna em cidade, torna-se uma moto muito mais rápida e fácil de mudar de direções e bastante agradável de conduzir e muito fácil de conduzir no trânsito. Essa é uma das principais alterações e essa alteração faz-nos que não só em cidade é bastante interessante, mas também em cruzeiro, em passeio, torna a moto muito suave nas irregularidades da estrada. Ela sendo tão comprida de braço oscilante, torna a moto, parece uma moto estável, até mais estável, melhor, tudo isso. Depois a melhoria a nível do motor e comandos do motor, portanto o acelerador passou a ser, não é já de cabo, é um acelerador eletrónico. Isso faz toda a diferença, faz muita diferença na condução. Isso depois tu vais experimentar e vais relatar como tu tão bem fazes. É de facto uma melhoria substancial numa moto desta classe. Não são muitas que têm esta situação. E já estás a mostrar, eu vou ligar a luz passou a ser LED com a opção de luz diurna. É uma moto com uma luz bestial neste momento. Melhorou também aí a frente, portanto todo o aspecto geral da moto ficou bastante favorecido e torna-a muito mais atual, muito mais bonita e mais fácil de iluminar as estradas menos iluminadas. Posto isto, vamos ver o que é que ela dá. Exatamente. E vais experimentar e dizer-nos o que é que achas. Na condução, em que é que se traduz na prática essas diferenças. Muito obrigado pela visita. Obrigado, Pedro. E até breve. Obrigado. Ora, cá estamos nós. Então vamos experimentar ou testar aqui a G310R. Epá, reparem só aqui neste monstrinho que chegou aqui agora, uma Ninja H2 SX. Meu Deus, leva aquela, só para experimentar. Mas pronto, não é aquela que eu vou levar, é esta pequenina que aqui está. Pá, vamos ver aqui o painelzinho. Vamos para lá trabalhar. Aí está. Portanto, que informações é que nós temos aqui? Nível de combustível, velocímetro, conta rotações digital, mudança engrenada e relógio. Quando carregamos aqui neste botão, passamos para trip 1, trip 2, temperatura do motor, autonomia, que eu acho espetacular, a minha informação brutal, todas as motos deviam ter isto, a autonomia com o combustível que temos, e o consumo médio, e aqui será o instantâneo. Portanto, velocidade média, olha, também está fixe, e a data.
Aqui será para alterar, para configurar, se calhar as horas, etc, etc. Portanto, a moto tem 23 km. Eu vou deixar no range, na autonomia. Credo, estás gago, Zé. Vou deixar na autonomia. Vamos ver aqui e dar mais uma voltinha aqui na moto. Portanto, iluminação LED, pá, estas forquilhas invertidas são brutais, são espetaculares. Este braço oscilante também tem um comportamento muito porreiro. Eu fui agora meter gasolina na moto, pá, e acho que ela está impecável. Pá, é muito leve, esta moto é muito leve. Só não gosto muito deste escape, pronto, mas isto sou eu, é o meu gosto. Eu não, acho que não tem muito a ver. O escapezinho curtinho aqui ficava 5 estrelas. Vamos ver aqui os piscas, que também são LED. Eu acho que isto tem aqui não tem o pisca de emergência, não faz mal. Nós vemos assim. Reparem, muitos giros. Aqui atrás também tudo LEDs. Pá, está muito giro. É uma motinha, pá, isto parece uma 125, ela é tão pequenina, tão leve, tão compacta. Depois eu sento-me, a única coisa que eu noto aqui de fora de normal, pá, porque também estou habituado ali à Bandit, que tem um banco personalizado, não é? É assim um pouco mais larga, aqui entre pernas, esta, e mais dura aqui, aqui a parte que encosta entre as pernas é um pouco dura. Ou seja, nós para chegarmos com os pés ao chão temos aqui um bocado de... Epá, temos aqui alguma dificuldade em estreitar as pernas. Mas, epá, é impecável, chego perfeitamente com o pé ao chão. Como veem, o amortecedor é molinho, a frente também tem uma taragem porreira, pá, travões brutais, pá, travões são espetaculares. Pronto, e vamos andar, eu vou levá-la, ela hoje vai lá dormir em casa e trago-a em princípio amanhã. Pá, é muito ágil, pá, tão ágil esta moto, sério. Nota-se aqui a diferença do acelerador eletrónico, é muito sensível, ao início faz um bocado de impressão porque pá, tem tendência a mandar aqueles solavancos muito repentinos quando estamos em baixa velocidade, pá, mas depois de nos habituarmos aqui à sensibilidade do acelerador já não chateia nada. Agora isto comporta-se como uma moto grande. Tem até mesmo o próprio desenvolver do motor é mais longo, tem as mudanças longas, percorremos mais espaço. Por acaso gosto deste comportamento. Este gajo já devia ter entrado, não entrou? Olha, paciência. Mesmo as recuperações são muito boas. Tem aqui uma faixa de rotação em que ele é 6.000, por aí, 6.000, 6.500, que ele manda um puxão até às 7.000. Parem, estamos às 7.000. Vale a pena ir a forçar. A posição de condução é, para mim, para a minha estatura, tenho 1,65 m, os braços vão ligeiramente abertos, pá, normal, como a maioria das nakeds, assim, os braços um pouco mais abertos. Os pousapés não estão demasiado recuados, estão um pouco subidos, ou seja, nós levamos os joelhos ligeiramente dobrados, como vocês podem ver. Vamos ver a travagem, vou-vos mostrar aqui a travagem. Pá, fogo, que brutal esta moto a travar. E pá, e o motor tem uma pujança, cuidado.
As suspensões são rijas, têm aqui uma taragem bastante dura para estradas para pavimentos menos bem tratados. Nós notamos aqui as suspensões muito duras, mas também lá está, dá-lhe depois estas características mais divertidas, porque responde muito bem à curva e contra curva. Para no motor a puxar, desenvolver. Está muito fixe. É pena aqui a ausência de proteção aerodinâmica, mas isso não há nada a fazer. Isto é uma moto para andar na cidade, para fazer uns passeizinhos, para um recém-encartado, ou então para alguém que ainda não perdeu o vício das motas, mas não quer ter uma moto demasiado performante e perigosa, prefere ter assim uma coisinha mais maneirinha para o dia a dia, vai matar o vício. E eu acho que esta moto é perfeita para isso também. Toda lixada aquela mulher, toda lixada da cabeça, coitadinha. Isto também está muito vento. Olha o pisca, José, olha o pisca. Isto está um bocado de vento, ou é impressão minha, não sei. Estou a sentir aqui demasiado vento. E está a ficar fresquinho também. Pá, reparem como ela se porta muito bem aqui nas variações de curva contra curva. Pá, impecável. Ao mesmo tempo ali a traseira não é demasiado direta, ou seja, filtra bem aqui assim estas lompazinhas da estrada. Por acaso não levamos aquelas cacetadas diretamente nas costas. A frente é um pouco mais firme, né? A suspensão invertida tem esta característica de ser um pouco mais firme e bem, nós sentimos um pouco mais as cacetadas, mas eu não acho que seja desconfortável, não me parece nada desconfortável. Oh senhora, peço desculpa, olha aí uma travagem. Já podes ir, Zé, o que estás a fazer? Também te passas. A tua sorte é que a Sónia não vê os teus vídeos. Não perguntava-te já para onde é que estavas a olhar. Reparem na sensibilidade do acelerador, pá, é impressionante. É mesmo, nota-se mesmo a diferença para um acelerador normal. Claro que isto, sendo uma 310, tem 34 cavalos, pá, não há aqui modos de condução nem nada disso, não é? Apesar de ter o acelerador eletrónico, o Ride by Wire, mas não faz sentido ter aqui modos de condução. Quando muito ter um modo Rain, não sei, mas acho que não faz muito sentido. Mas pá, nota-se aqui na resposta, o acelerador é muito sensível mesmo. Pá, uma coisa que eu estou a notar também é a caixa de velocidades. Para já a embreagem é super leve. É mesmo, pá, parece embreagem assistida, provavelmente até é, eu não vi as características, mas parece embreagem assistida. E depois as mudanças entram com uma precisão que é, pá, quase desconcertante. Bem, isto a curvar, fantástico. O facto de ela ser curtinha em trechos, dá-lhe aqui uma maniabilidade, pá, nas curvas rápidas, fantástico. Isto aqui é um bocado duvidoso, portanto não vamos abusar, pá, mas ela é espetacular a curvar. E depois quando queremos temos aqui motor, pá, porque isto sendo uma 310, uma 300, pronto, tem mais motor do que uma 125. Pá, sentimos aqui algumas vibrações
no banco, a partir de uma certa rotação, por exemplo, vamos aqui na parte do binário, onde ela abre as goelas, 7,5, 7500 RPMs, sentimos aqui alguma vibraçãozinha, daqui para baixo já não, abaixo das 7500 já não sentimos nada, mas ali há uma faixa de rotação em que nós sentimos alguma vibração. Pá, não é que seja incomodativa, não acho que seja incomodativa. Pá, não sei, se calhar há algum tempo, se formos fazer uma viagem e formos constantemente a sentir essa vibração, é capaz de fazer impressão. Reparem aqui no empedrado, claro, eu vou a tremer porque a frente, como eu disse, a frente é mais dura, mais direta, mas a traseira, pá, comporta-se de uma maneira mesmo espetacular. E o facto da moto ser assim curtinha, eu acho que já vos tinha dito mesmo no vídeo da primeira versão da 310R, não sei se lembram, mas eu na altura disse, pá, que esta moto era perfeita para o meu tamanho, porque eu encaixava mesmo bem naquela moto, sentia mesmo, pá, que parece que a moto foi feita para mim, à minha medida, e é precisamente o que eu sinto com esta. Tanto que eu vou encostado aqui ao separador do banco, né? O banco tem aqui um apoio lombar que faz a separação para o banco do passageiro, e eu vou precisamente encostado aí, repare, vou encostado aí, não vou muito esticado, não vou com os braços muito esticados para chegar ao guiador, vou perfeitamente normal, pá, e as pernas vão fletidas, mas sem irem lá para trás, sem fazer com que o corpo incline para a frente. Vamos direitos, perfeitamente direitos, com o ângulo da perna, se não é 90 graus, é quase, é pouquíssimo recuado. Bem, estas mudanças são um espetáculo, é que não se ouvem, não se sentem, pô, impecável, é pá, impecável mesmo. Pá, eu não sei, talvez depois divida o vídeo por outros vídeos, né? Por outros pormenores, tentar também filmar um pouco à noite, para mostrar a iluminação e tal. Se der para fazer 2 ou 3 vídeos daqui, eu faço. Porque eu acho que há muita gente interessada neste tipo de moto, deste tipo de cilindrada, né, das 300, e acho que esta 300 da BMW está muito bem conseguida. Se calhar é provável que seja em termos de qualidade, em termos de equipamento, em termos de comportamento dinâmico, talvez seja das melhores propostas, uma das melhores propostas que está no segmento. Claro, se formos falar da MT-03 ou nas 2 cilindros, né, já é diferente, já tem uma potência mais pronunciada, já é diferente, mas em termos assim de condução e de divertimento, de qualidade, eu acho que esta moto é capaz de estar no topo das melhores, na minha opinião, claro, na minha modesta opinião. Claro que o motor da MT aquele 2 cilindros é fantástico. São praticamente são quase mais 10 cavalos, são 8 cavalos. Também é um pouquinho mais pesada do que esta, também se deve notar, mas pá, é isso, pessoal. Fiquem bem, um grande abraço e até o próximo vídeo.